Olá, tudo bem? Cá estamos para o 11º Feed Terapia. E a pergunta no Story Terapia dessa última terça foi: o que você acha sobre transar no primeiro encontro? Eu achei bem curioso porque, como eu acho também um tema polêmico e muitas pessoas me perguntam sobre isso, eu coloquei 4 opções. E teve uma pessoa que me escreveu no privado dizendo: Nossa, tô super ansiosa pelo feed na quinta, porque essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Então vamos às opções e eu já vou dar o percentual. Olha só, 4% das pessoas responderam a letra A, que é: eu acho certo, porque assim eu já descubro se eu gosto ou não. 24% responderam a letra B, que consideram errado, porque é preciso de tempo para conhecer a outra pessoa antes de transar. 66% das pessoas responderam a letra C, dizendo que depende. Se elas estiverem afim, não vem problema nenhum. E 6% responderam a letra D, que é não, porque a mulher pode ser julgada por isso. Não acho certo, porque uma mulher pode ser julgada por transar no primeiro encontro. Olha só, se eu tivesse que escolher uma dessas opções, para mim e pelo que eu acredito, seria a letra C. Depende, se eu estiver afim, não vejo problema. Mas vamos analisar cada uma das opções. Acho que vale a gente observar o que está embutido, o que está por trás de cada uma dessas possibilidades. Vamos lá. A letra A, eu acho certo, porque assim eu já descubro se eu gosto ou não. Olha só, primeiro lugar, é muito complicado, delicado e perigoso julgar o que você acha de uma pessoa sexualmente falando pelo primeiro encontro. A vida sexual de um casal pode mudar muito, pode melhorar muito ou pode piorar muito. A primeira vez não pode ser um parâmetro. Claro que pode ser maravilhoso, inesquecível, pode ter uma intensidade diferente, mas também pode ser bem ruim, desconecto, sem sintonia e, caso venha acontecer de novo, ficar muito bom, melhorar bastante. Ou seja, é muito perigoso julgar uma relação ou uma possibilidade de identificação sexual pelo primeiro encontro. Então, ainda bem que só 4% das pessoas escolheram essa alternativa. A alternativa B, eu acho errado porque é preciso de tempo para conhecer o outro. Eu concordo também em partes, não no sentido de ser errado, mas no sentido de que realmente quando você conhece alguém antes de ir para o encontro sexual, você tem mais chances de criar uma conexão, uma intimidade, uma confiança maior. Quando você não conhece a pessoa, é o primeiro encontro, é a primeira vez que vocês estão se vendo e já vai para um ato sexual, a chance de levar muitas inseguranças para essa relação é grande. Depende das suas crenças, dos seus valores, do quanto você está carente, do quanto você tem medo de ser julgada, do quanto você tem medo de não ter uma boa performance, enfim. Vocês não se conhecem. E sem contar que teve uma resposta que eu achei muito interessante, que tem a questão da energia. Quando a gente vai para a cama com alguém, troca fluidos, troca energia, uma energia tão intensa como a energia da Kundalini, da criatividade, afinal de contas é a partir da energia sexual que a gente cria outra vida. Você está se misturando com algo tão forte de alguém que você não conhece. E para os mais sensíveis espiritualmente, emocionalmente, isso pode ser bastante complicado. Então, vale pensar: será que eu estou disposta a, com frequência, misturar minha energia sexual, uma energia tão intensa e tão importante, com alguém que eu não conheço? Eventualmente, talvez isso não faça tanta diferença, mas se isso realmente for significativo, talvez valha mesmo não transar no primeiro encontro. E se você achar que realmente não tem nada a ver, aí você pode ficar com a letra C, que é depende, se eu estiver afim, não vejo problemas. E num primeiro momento, essa pode ser, eu considero a resposta mais coerente, porque você vai estar fazendo uma escolha a partir do que você deseja. Só que também vale uma análise, porque tem muita gente que não tem autoconhecimento suficiente para realmente
conseguir responder se tá afim ou não. Ela pode até ter clareza sobre estar afim fisicamente falando, porque tá atraída, porque tá com desejo, porque a pessoa é interessante, mas quando vai pra cama, quando tem uma relação sexual, muitas outras questões são envolvidas e às vezes pode ser carência, pode ser medo de parecer fresca. Uma vez uma pessoa me disse que conheceu alguém por esses aplicativos de relacionamento, estava conversando há um tempo, saiu com essa pessoa a primeira vez e terminou indo para a cama com ela porque achou que seria errado não ir. Assim, já tá conversando há um tempão, já gerou uma intimidade, uma expectativa, pegaria mal da minha parte, o outro poderia achar que eu sou fresca, ou que eu sou quadrada, ou que eu sou pudica, ou que eu sou qualquer coisa assim, se eu não fosse. Então, ela terminou indo por uma questão. Primeiro que ela nem sabia se o outro realmente estava pensando isso dela ou não. E depois porque não tinha a ver com o desejo dela. Então é importante que a gente aprenda a realmente identificar por que a gente está fazendo essa escolha. Se a gente realmente quer ir pela gente, pelo outro, pelas cobranças sociais, pelo que a gente imagina que seja o certo. Ou seja, quanto mais sintonizada com você estiver, mais certeira vai ser a sua decisão. Se sim ou se não. E a letra D, quando eu coloquei que é melhor não, porque a mulher pode ser julgada por isso, eu achei bem interessante que apenas 6% escolheram essa opção. Porque a gente, apesar de todas as mudanças, apesar de tudo que as mulheres conquistaram, ainda vem com resquícios de uma sociedade machista, patriarcal, onde infelizmente muitas vezes, principalmente os homens de gerações anteriores, têm essa visão de julgar uma mulher por ela ir para a cama no primeiro encontro ou não. O que eu particularmente considero uma enorme bobagem, porque um homem, uma pessoa que julga uma mulher por ela ir para a cama no primeiro encontro ou não, tá limitando essa mulher a uma escolha, a uma noite, a uma decisão e a um campo da vida dela que é o campo sexual. Isso com certeza está atrelado a um machismo horroroso, porque parte-se do pressuposto que se o cara tentou e ele acredita que a mulher tem que dizer não, tem que resistir, tem que ficar indo contra o próprio desejo dela, não pode dar vazão àquilo que ela quer. Mesmo ele tentando, mesmo ele abrindo espaço para o desejo dele, vamos supor que, a gente pode supor que esse homem está totalmente incoerente com ele mesmo, quer dizer, ele quer, mas a mulher não pode querer. Ele sente desejo, mas a mulher não pode mostrar o desejo dela. Pra mim, esse relacionamento tá fadado a ser muito ruim, muito cheio de submissões e crenças e julgamentos e preconceitos. Então, se eu imagino que um homem poderia, né, no momento não é o caso porque eu tô casada, mas quando eu tava solteira, que um homem poderia me julgar pelo fato de eu transar ou não a primeira noite, eu imediatamente pensaria que não é com um homem desse que eu gostaria de estar. Então, tomara que esse 6% seja real, embora não me pareça muito na prática, com os meus pacientes, nas conversas com os amigos e tudo mais. Mas a gente torce para que realmente cada vez mais homens e mulheres possam se expressar sexualmente de uma forma coerente, livre e em sintonia com aquilo que cada um sente e acredita. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Compartilha com alguma amiga, algum amigo que você acha que seja interessante. E, sei lá, eu pensei se eu deveria contar ou não se eu transei com o Rodrigo no primeiro encontro ou não, mas talvez isso não seja importante. Se você achar que me conta nos comentários e eu vou pensar no assunto, tá bom? Um grande beijo, até terça que vem no próximo Story Terapia e quinta no Feed Terapia. Até lá!